E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e no vídeo de hoje eu vou tirar a dúvida de um inscrito que fez um comentário muito legal no meu vídeo. Mas antes de eu continuar com o assunto do vídeo, eu já vou pedir para você deixar um like aí embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e comentar aí qualquer dúvida e sugestões para temas de próximos vídeos. Então vamos lá, quem comentou foi o Greg Gabriel Oliver Gnomo. E ele fez o seguinte comentário: não pude deixar de notar que no fundo do seu cenário tem as crônicas de Gelo e Fogo, que se transformaram na série Game of Thrones. Além de leitor, sou escritor e noto que muitos questionam sobre o tema de adaptação do mundo literário para o mundo audiovisual. Várias questões surgem na cabeça do povo, como por exemplo, como é o roteiro na versão original? Por que mudaram aquilo ou isso? Por que cortaram aquela cena do livro ou aquele personagem? O que acha de fazer um vídeo falando sobre esse tema de adaptação de obras literárias? De como os produtores enxergam isso, o que resulta diretamente nos roteiros de tais obras. Continue com os vídeos, forte abraço. Obrigado pelo comentário. Então vamos lá. Primeiro, as adaptações, elas vêm porque tem um retorno financeiro disso. Quando uma obra literária de sucesso vai para o cinema, várias questões são analisadas, principalmente o público. E existem vários tipos de adaptação de obras literárias, de forma literal ou não literal, algo só baseado naquele universo. A gente tem sagas como Harry Potter, que adapta muito bem os livros, mas muitos fãs não gostam porque deixam várias coisas de fora. A gente tem sagas como Piratas do Caribe, que não é uma adaptação literária em si, mas é adaptação baseada num brinquedo. Então a gente tem diversos tipos de adaptação para o mundo do cinema. Tem adaptação de fatos reais e coisas do tipo. Para uma história vingar, ela precisa ter um começo, meio e fim, o que na literatura já se tem desde sempre, certo? E as adaptações, elas são feitas de forma que pro cinema aquilo funcione melhor. Porque quando a gente está lendo um livro, a gente está dentro da cabeça do personagem diretamente. E para você ter uma noção de tudo aquilo que está acontecendo, tudo precisa ser bem descritivo. Então todas as cenas elas precisam estar detalhadas, objeto por objeto, onde está tal coisa, como quem senta na mesa faz tal coisa. Enquanto o que você está vendo, o que importa é a ação principal, não os detalhes. E você não pode estar dentro da cabeça do personagem também. A gente entra dentro da cabeça do personagem no cinema através da narração, quando o personagem está calado e a voz dele está passando e a gente sabe o que isso está acontecendo. Voz over, chama, se eu não estou enganado. Preciso voltar e estudar um pouquinho de roteiro. E isso no cinema seria inviável, porque se o personagem pensa o tempo todo, e o tempo todo a voz dele saindo enquanto ele tá quieto, falando os pensamentos dele, seria bizarro. Então a gente não tem acesso a esse tipo de coisa no cinema, que é um detalhe que muitas vezes, que é um detalhe que acaba se perdendo das adaptações. Foi como eu falei, os detalhes. A gente, quando tá vendo o filme, não presta atenção em muitas coisas. Por exemplo, quando a gente tem uma cena detalhada de uma sala, por exemplo, num livro, é pra gente ter todo o contexto espacial daquilo. Quando a gente já tá vendo aquilo em tela, tudo que pode ter falado no livro pode estar lá, mas você não presta atenção nos detalhes. Porque o que importa são os personagens principais que estão naquela cena. E o diálogo e as ações deles. O cenário ele tá lá, o espaço ele tá lá, só que você não precisa imaginar. Então ele já tá sendo descrito. E muita gente reclama que não tá exatamente igual, mas muitos detalhes estão lá e elas acabam nem reparando. Outro ponto que ele comenta também é sobre as retiradas de cena ou encaixes de cenas novos e vice-versa. E isso acontece realmente por ser uma adaptação, não é uma transformação literal do livro em filme. Então os roteiristas e produtores, eles acabam tirando coisas que eles acham desnecessárias e colocando alguns detalhes que eles acham que teria sido melhor explicar para o audiovisual em si ficar melhor. Porque tem livros que tem muitas falhas e daí quando transforma em filme elas são corrigidas, porque a gente já sabe que aquelas falhas existem. Em relação aos personagens, a mesma coisa. Se você transformar o gênero de um personagem, por exemplo, pode deixar aquele personagem melhor do que ele era, do gênero oposto. E tudo vai funcionar dependendo da liberdade que os produtores e roteiristas tiverem em cima da obra já proposta. Pegando Game of Thrones como exemplo, eles tinham a base dos primeiros livros, e pro final eles só sabiam como tinham que acabar. Então, de um certo ponto pro final, eles ficaram livres para criar o que eles queriam. Eles só tinham acontecimento-chave que precisaria ter na série, mas fora aquilo, não importava ser igual. O que importa é a história tomar o mesmo trajeto. Então é basicamente isso, as adaptações elas são feitas para transformar da melhor forma aquele livro numa obra audiovisual. Às vezes os produtores e roteiristas têm mais criatividade para dar uma mexida nas coisas e deixar aquela obra mais cara do cinema em si, ou eles podem apenas
seguir a obra como ela é. Os romances traduzidos basicamente são assim. Obras de romance, elas são traduzidas de forma mais literais. Então tudo que tem no livro tem no filme, ou pelo menos quase tudo, do que obras de aventura e ficção, por exemplo. E outra coisa que fala muito alto é o dinheiro, né? Não haveria necessidade de fazer 3 filmes do Senhor dos Anéis, 3 filmes do Hobbit e 2 livros fininhos. Mas eles fizeram porque eles sabiam que a base de fãs daqueles 2 livros era muito grande e o retorno seria absurdo. Espero ter tirado alguma dúvida de vocês. Se eu deixei pontos abertos, comentem aí embaixo. Eu acho que eu deixei alguns, então eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Já deixa o like, se inscreve se você ainda não for inscrito. E é isso, vou ficando por aqui. Até amanhã. Valeu, falou e tchau.